Às vezes, um simples movimento pode mudar tudo, e em certos momentos da vida, uma única decisão pode significar a diferença entre continuar respirando ou desaparecer para sempre. Muitos de nós já encaramos situações em que sentimos o peso esmagador das circunstâncias, como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre nossos ombros. Mas é justamente nessas horas de escuridão que descobrimos forças que jamais imaginamos possuir. A história que você vai ouvir agora é a prova viva de que, mesmo quando tudo parece perdido, um gesto inesperado pode transformar o impossível em realidade. E o que torna esse relato ainda mais impressionante é que ele não é fruto de ficção. Aconteceu com um homem real, em um dos períodos mais turbulentos da história moderna. O nome dele era Ossip Bernstein, um ensairista brilhante, um intelectual respeitado e um homem cujo destino seria marcado pelo xadrez, de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Bernstein nasceu em 1882, em uma Europa que caminhava para o caos e para conflitos que iriam redefinir fronteiras, ideologias e a própria noção de segurança humana. Desde cedo, ele demonstrou talento extraordinário para o xadrez, um talento que o levou a competir com alguns dos maiores nomes da época. Seu prestígio cresceu rapidamente, não apenas como jogador, mas também como um consultor financeiro brilhante, reconhecido por sua mente rápida e lógica implacável. No entanto, esse mesmo talento o colocou sob os holofotes em um momento em que a política era mais perigosa do que qualquer partida contra mestres renomados. Com o início da Revolução Russa, a vida de Bernstein virou de cabeça para baixo, e tudo aquilo que ele havia construído ao longo dos anos começou a ruir. Ele tentou escapar do caos que tomava conta de Odessa, mas as ruas estavam dominadas por tensão, violência e desconfiança. A Checa, a temida polícia secreta bolchevique, realizava prisões em massa, acusando qualquer um de espionagem, sabotagem ou simplesmente de pensar de maneira diferente. Nessa atmosfera inóspita, Bernstein foi capturado sem explicações, arrastado para fora de sua casa e colocado entre dezenas de prisioneiros destinados à morte. Ele se viu diante de um muro frio e úmido, ouvindo os sons de armas sendo carregadas, enquanto os soldados observavam com indiferença assustadora. À medida que o tempo parecia congelar, um oficial ordenou que os documentos dos prisioneiros fossem verificados pela última vez antes da execução. E foi nesse momento que o destino deu sua primeira reviravolta. O oficial encontrou o nome Ossip Bernstein e franziu o senho, como se tivesse lido algo familiar. O oficial olhou para Bernstein com curiosidade, perguntando se ele era o ensairista famoso que havia derrotado grandes mestres europeus anos antes. Bernstein confirmou com um aceno tímido, sem saber se aquilo significaria alguma mudança ou apenas prolongaria seus últimos minutos de vida. O oficial então fez algo inesperado. Mandou montar um tabuleiro de xadrez improvisado sobre um barril velho no pátio da prisão. Ele afirmou que queria testar se Bernstein era realmente quem dizia ser, porque apenas um grande mestre seria capaz de enfrentá-lo de igual para igual. Soldados se aproximaram, formando um círculo em torno da mesa improvisada, enquanto o silêncio tomava conta do ambiente. O vento frio cortava o ar, e cada movimento parecia ecoar um pouco mais alto do que o anterior, como se o mundo inteiro tivesse assistindo. Bernstein respirou fundo e tentou controlar o tremor das mãos, sabendo que cada cálculo, cada jogada poderia decidir o rumo de seu destino. Os soldados observavam atentos, alguns com olhares de tédio, outros com curiosidade, enquanto o oficial mantinha expressão dura e concentrada. A partida avançava com tensão crescente, e Bernstein começou a perceber pequenas brechas estratégicas que poderiam virar o jogo. O oficial, confiante demais, cometeu um deslize sutil, deixando aberta uma linha fatal que poucos jogadores conseguiriam enxergar. Bernstein viu a oportunidade, reuniu coragem e fez o lance decisivo, colocando o oficial em uma posição sem saída. O oficial empurrou a cadeira para trás com irritação, percebendo tarde demais que havia sido derrotado diante de seus próprios soldados. Os guardas murmuraram entre si, surpresos com o resultado, em dúvida sobre como reagir àquela derrota inesperada. Depois de alguns segundos intermináveis, o oficial respirou fundo, levantou a mão e ordenou que Bernstein fosse libertado imediatamente. Os soldados obedeceram, e Bernstein sentiu a corda escorregar de seus pulsos, enquanto um alívio indescritível invadia seu corpo. Ele atravessou o portão da prisão com passos lentos, ainda incrédulo por estar vivo, observando o céu nublado acima de sua cabeça. Poucos dias depois, conseguiu embarcar em um navio que deixava o porto de Odessa em direção à liberdade, embora ainda carregasse traumas profundos. No convés, com o mar aberto diante de si, Bernstein finalmente conseguiu respirar sem medo pela primeira vez em muito tempo. Ele reconstruiu sua vida em Paris, mergulhando novamente no xadrez e reencontrando o mundo intelectual que fora arrancado dele. Jamais velhó,
Passava horas estudando partidas, refletindo sobre o passado e compreendendo o quanto um único lance havia mudado tudo. O tabuleiro, que antes fora símbolo de carreira, agora era também lembrança de sobrevivência, destino e gratidão. Em noites silenciosas, ele relembrava cada detalhe da partida que salvara sua vida, como se as peças ainda se movessem diante de seus olhos. Jornais da época registraram seu retorno aos torneios, e o mundo do xadrez o acolheu como alguém que havia sobrevivido ao impossível. Em competições internacionais, Bernstein voltou a exibir sua genialidade, conquistando respeito e admiração por onde passava. O público aplaudia suas vitórias, sem imaginar que aquele homem elegante carregava uma história que nenhum romance ousaria inventar. Para Bernstein, cada partida se tornou uma celebração silenciosa de algo maior do que o xadrez, a própria vida. E é por isso que sua história continua ecoando até hoje, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe a chance de fazer o lance que pode mudar tudo, inclusive o destino. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda existe uma jogada capaz de transformar tudo.